Eu gostaria que esse vídeo fosse compartilhado para as pessoas que fazem ebó através da espiritualidade de Ifá, entendesse a seguinte clareza. Isso é importante demais, até para um sacerdote, babalaô, babalorixá, que usa os versos de Ifá, né? Esses versos de Ifá, ele usa o que está dentro do universo, dentro da física quântica e da neurociência, que na verdade, são as manifestações que as pessoas têm na vida dela, que possa trazer de forma favorável ou de forma desfavorável. Em outras palavras, dentro do universo, nós temos várias questões na vida que não compreendemos. O porquê o ebó de Ifá, ele tem um efeito, muitas das vezes, de imediato. Porque o sacerdote, ele faz um papel muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam ter mais entendimento no que eu vou falar. Quando você vê uma imagem, uma cena na televisão, e essa cena traz um impacto para você, e você chora, ou você fica triste, ou você fica deprimido, mas você tem convicção, certeza absoluta, que ali é uma novela, um filme, um seriado, mas você fica triste. Porque é o seguinte, o que acontece? O nosso cérebro, ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não entende o presente, ele não entende o passado, ele não entende o futuro. Para ele, tudo está acontecendo na mesma hora. Então, nós temos vários gatilhos ancestral e gatilhos da nossa vida. E quando aquela cena de uma criança triste, de um acidente, de um tiro, de alguém que morreu, de um cachorro morto, seja o que for, abre esse gatilho. Ao abrir esse gatilho, você sofre. Ao sofrer, a sua emoção cai. E tudo que está no universo, que favorece a você, ele vai se conectar a você com o que você está vivendo. E aí, se você está triste, machucado, magoado, com raiva, ofendido, a sua vibração está abaixo de 250 Hz. Porque existe uma questão que traz na nossa vida, que nos explica que as vibrações, elas se conectam com o universo. Isso é um ponto. Então, se manter estável é importante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que o babalaô faz, ou o babalorixá, que é quando está fazendo um ebó, ele está rezando, ele está falando versos. O que é versos? Diálogos, né? De situações que já aconteceram. Situações que houve e está, em qualquer momento, está conectado a você através desse fluxo. Ele está no universo. Então eu vou conectar a pessoa ali de uma realidade. Então todos os versos que é rezado, aonde Oxum curou a sua barriga, onde Oxalá lutou e ganhou, onde Xangô venceu Daomé, onde Xangô venceu as batalhas, onde Orúmila dançou com a cabeça dos inimigos. Aí, a pessoa que está tomando um ebó, o consulente, ele vai estar vivenciando aquilo. Então, para ele, vai se tornar uma realidade. Mesmo que ele não entenda o urubá, mesmo que ele não entenda a linguagem, mas a linguagem existe o quê? Energia. Essa energia vai conectar com ele, com a dele, e ele vai passar a ser todos os personagens que vai ser falado ali naquela história. E aí, ele vai trazer aquilo para ele como o quê? Como uma realidade. Lembrando que a gente se alimenta pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos. O que a gente escuta torna a realidade da nossa vida. O que a gente enxerga também. O que a gente come, tu vê pelo próprio corpo da pessoa. Tu come coisa ruim, você vai ficar com o corpo inflamado. Então, qual é o comando, né? Qual é a questão que o Ifá traz, o método, que traz resultado? Porque já foi feito um experimento uma vez, que você coloca 2 copos de água. E você fala um monte de coisas ruins. E a outra você fala um monte de coisa boa. Muda o metabolismo, a matéria, a água, ela passa a ter formas diferentes, por mais que veio da mesma bica. Mas as palavras que foi professada ali, mudou toda a vida daquela matéria. Então, por mais que ele não entenda, ele vai entender, né, o cérebro dele, a cabeça dele vai entender aquela questão e vai trazer para ele a verdade. Quer ver um exemplo também? Se eu falar para a pessoa assim, eu te amo em mandarim, você vai sentir a energia, porque a palavra tem energia. Tu viu a questão da água que eu falei? E se eu falar para ele também que eu te odeio, que você é uma pessoa ruim, ele vai, mesmo que não entender a linguagem, ele vai sentir aquilo, não vai soar bem para ele. E aí, quando eu fizer todas as rezas, e ele alinhar com isso, vai trazer isso como uma realidade para ele, a transformação acontece a partir de hoje, a transformação acontece a partir de amanhã. E também, o sacerdote, quando passa o ebó, manda para o universo o que é de ruim e traz para a pessoa o que é de bom e manda ele fazer o quê? Que eu aceito, eu recebo, eu aceito, eu recebo. Então, conectado com a cabeça dele, aberta para receber o ebó, para receber a positividade que cada verso de Fá, cada pataquim traz na vida dele, o resultado vem de imediato. Lembrando também que dentro da neurociência, o intestino libera uma substância que é da alegria, que é a citocina, que é a substância da alegria, né? E o cérebro libera cortisol. Então, quando você está triste, chateado, magoado, o teu corpo libera cortisol, vai para a rede sanguínea e cai no seu sangue, inflamando o seu corpo, te dando herpes, te dando problema de estômago, te dando problema de intestino, coluna, e aí você não sai desse ciclo. Então, é importante entender, compreender que não é só o ebó, é o comportamento,
É importante que ele saia daqui e que a partir de agora você consiga compreender o seu universo. Que tudo é desafiador. E a ferramenta de Fá, ela muda, ela transforma e ela faz todo esse sentido. Então eu queria deixar aqui registrado, para quem toma ebó, entender qual é a metodologia que o Ifá usa. Iboru, Iboia e Boxexê. Quando as pessoas tomam ebó, principalmente em Ifá, como é feito, qual é a metodologia, o que é usado para que o ebó se torne efeito. Se não entender esse processo, essa questão, muitas das vezes a pessoa não consegue isso na sua proposta. E agora, nesse momento, a gente chega no momento que eu chamo de aconselhamento. Primeiro a pessoa consulta Ifá, consulta o búzio, consulta o oráculo, e ali, nessa consulta, há um diagnóstico na vida da pessoa. E ali ela recebe um ebó. Esse ebó representa a medicação para que esse diagnóstico possa ser curado. É como você fosse um médico, só para vocês entenderem melhor. O médico vai ver a sua doença, vai te passar bezetacil, e em seguida ele vai te aconselhar. Olha, você está com pneumonia, tomou o remédio é o ebó, dentro do contexto de Ifá, e a partir de agora você não pode tomar gelado, você não pode pegar sereno, você não pode beber, e se você fizer isso, você não vai ter o resultado da sua cura. Mesma coisa é o ebó. Agora, quando a gente chama de conselho, seria o terceiro processo, terceira fase de uma consulta. E chamamos também de peso 2. O que é peso 2? Ele tem a maior importância para que o processo de cura ou o processo de desafio da vida, as dificuldades, possa conseguir. Exemplo que eu posso trazer para vocês. A pessoa não percebe que aonde ela mora, ela não suporta viver ali. É insustentável. Ela é inegociável às pessoas, o ambiente, o local. Pode ser no ambiente de casa, no trabalho também, qualquer lugar. É só um exemplo para que vocês possam entender melhor. E aí agora, na hora dos conselhos que vai fechar o ebó, se pergunta qual é o conselho que se dá para ele. A partir daí, vai ser aconselhado que ele se mude. Por quê? Porque ele está adoecendo ele. Então não adianta fazer o ebó se ele não fizer um movimento. Esse movimento é um movimento que faz com que a transformação venha. Ele vai se mudar de lá, ele vai parar de adoecer, não vai ficar mais triste, chateado, com raiva, e vai ter equilíbrio. Ele se equilibrando, a vibração, a frequência, a energia dele vai crescer e ele vai sair dessa questão. E também vai ficar bem com ele mesmo. E aí ele não vai ter mais ataque de obsessor, de compulsão, de egos desencarnado. Então, lembrando no primeiro vídeo, para que você faça o ebó e você siga em frente, você tem que controlar isso. Nada mais pode te aborrecer, te chatear. Eu me amo. E eu sou prioridade da minha vida. Aí você tendo essa consciência, raramente você vai precisar fazer ebó e raramente você vai ter problema. Mas isso é fácil? Não é. Por isso nós chamamos de Ifá, nós chamamos de sacerdote, nós chamamos de babalaú, babalorixá. E a religião para nos ajudar nesse processo e aquelas pessoas que não conseguem. Tá? Eu queria deixar registrado aqui, para você que toma sempre ebó, ter clareza nisso. Tá bom? Iboru, Iboia e Boxexê.